Olá, nono ano, aqui é o professor Humberto do Fundamental 2, com mais uma videoaula de Matemática 2 para vocês. A nossa aula de hoje tem como tema triângulos semelhantes. Na geometria plana, é dito que dois triângulos são semelhantes quando guardam uma proporção entre eles. Ou melhor, quando os ângulos e os lados do primeiro triângulo estão em correspondência com os ângulos e lados do segundo triângulo, de tal forma que seus ângulos sejam iguais e os lados do primeiro triângulo sejam proporcionais aos lados do segundo. Bom, vamos lá. Observem esses dois triângulos. Os ângulos dos dois triângulos têm exatamente a mesma medida, tá certo? Aqui um ângulo de 90 graus, aqui um ângulo de 90 graus, aqui um ângulo com a marcação de um tracinho, aqui também, aqui um ângulo sem marcação e aqui também. Significa dizer que os três ângulos possuem a mesma medida nos dois triângulos. Os lados são proporcionais entre si. Como assim, professor? Esse lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus vale 15, e esse lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus, 5. Quer dizer que o 15 é 3 vezes maior do que o 5. Esse lado que fica de frente para o ângulo sem marcação, 9, e esse lado, no segundo triângulo, de frente para o ângulo sem marcação, 3. Então, esse lado é 3 vezes maior do que esse. E o lado que fica de frente para o ângulo com a marcação, 12, é 3 vezes maior do que o lado que fica de frente para o ângulo com a marcação, que é 4. Então, observem que todos os lados correspondentes possuem uma determinada proporção entre si. O lado do triângulo maior é 3 vezes maior do que o triângulo menor, tá certo? Nós chamamos isso também de razão de semelhança. A razão de semelhança, no caso, entre os lados do triângulo maior e do menor é 3, tá bom? Então, além desse caso dos ângulos ser iguais e dos lados proporcionais, nós temos também outros casos de semelhança. Quais são esses casos? Nós temos o caso do ângulo-ângulo, que nós estamos chamando aqui de AA. Por que o caso do ângulo-ângulo? É o caso em que os dois ângulos de dois triângulos são iguais. Por exemplo, olhe para esse triângulo ABC e olhe para esse triângulo A'B', C'. Aqui eu tenho um ângulo de 25 e um ângulo de 50. Aqui também um ângulo de 25 e um ângulo de 50. Então, se os dois têm dois ângulos iguais, eu já posso afirmar que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, então eu posso fazer uma proporção entre os seus lados. De frente para o ângulo de 25 graus, eu tenho um A. No outro triângulo, de frente para o ângulo de 25 graus, B. Então, A dividido por B é igual. De frente ao ângulo de 50 graus, no triângulo ABC, C. De frente para o ângulo de 50 graus, no triângulo A'B', C', D. Então, A dividido por B é igual a C dividido por D. Nós temos também o caso lado, ângulo, lado. Ou seja, um ângulo entre dois lados. Tá? Se esse ângulo for igual e os dois lados que ficam entre o ângulo for proporcional, os dois triângulos também são semelhantes. Como assim, professor? Aqui o ângulo A, 30 graus. Aqui o ângulo A', 30 graus. Os lados que ficam entre o ângulo, um vale 12, um vale 4, 3 vezes maior. Um vale 6 e o outro vale 2, também 3 vezes maior. Então, nesse caso, os dois triângulos são semelhantes. Eu posso fazer, por exemplo, 12 dividido por 4 igual a 6 dividido por 2. O resultado é o mesmo, né? 12 dividido por 4 dá 3 e 6 dividido por 2 também dá 3. E nós temos aqui o caso lado, lado, lado. São quando os três lados de um triângulo
são proporcionais aos 3 lados do outro triângulo, certo? Então, nesse caso, esses triângulos são semelhantes. Aqui eu tenho, ó, de frente ao ângulo A, 8, de frente ao ângulo A', 4, 2 vezes menor. De frente ao ângulo B, 4, de frente ao ângulo B', 2, 2 vezes menor. De frente ao ângulo C, 6, de frente ao ângulo C', 3, também 2 vezes menor. Então, 6 dividido por 3 é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 8 dividido por 4. As 3 razões dão iguais a 2. Quer dizer que esse triângulo é 2 vezes maior. As medidas do triângulo maior são 2 vezes do que o triângulo menor. Tá bom? E aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Calcule o valor de x na figura, tá? Primeiro, vamos observar os ângulos. 50, 70, 50, 60. Aí vocês podem até pensar assim, professor, esses dois triângulos não são semelhantes, porque os ângulos são diferentes. Deixa eu só fazer aqui um lembrete a vocês. Quando a gente soma os ângulos internos de um triângulo, o resultado tem que dar 180. Não pode ser nem 1 grau a mais, nem 1 grau a menos. Então, 70 mais 50 dá 120. 120 para 180 falta 60, tá? Então, ó, 60, 50, 60, 50. Esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, a gente pode montar uma proporção com os lados se orientando pelos ângulos, tá? Por exemplo, ó, de frente para o ângulo de 50 graus, no primeiro triângulo, eu tenho 6,8. De frente para o ângulo de 50 graus, no outro triângulo, eu tenho x. Então, 6,8 sobre x é igual. De frente para o ângulo de 60 graus, 5,4. De frente para o ângulo de 60 graus, 8,1. Então, 6,8 dividido por x é igual a 5,4 dividido por 8,1. Fazendo meio pelos extremos, 5,4 vezes x dá 5,4 vezes x. E 6,8 vezes 8,1 dá 55,08. Esse 5,4 que está multiplicando passa dividindo. X igual a 55,08 dividido por 5,4. X é igual a 1,02, ou seja, o valor de x é 1 inteiro e 2 centésimos. Tá? Exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho um triângulo maior, que é o triângulo ADE, e eu tracei aqui um segmento BC paralelo ao segmento DE. Sempre que eu traço um segmento paralelo a um dos lados do triângulo, eu formo dois triângulos semelhantes. No caso, quem são esses triângulos semelhantes, professor? Eu separei aqui para vocês visualizarem melhor. Nós temos o triângulo ABC, que é esse triângulozinho menor aqui. Aqui é a medida 3, AB, e aqui é a medida X, BC. E eu tenho o triângulo maior, que é o triângulo ADE. Quem são suas medidas? A medida DE é 3. E cuidado, a medida AD é a soma desses dois valores aqui. É a soma com 3 com 2, que dá 5. Montando aqui uma proporção, nós vamos ter o seguinte, ó, x dividido por 3, de frente ao ângulo A, x, de frente ao ângulo A, 3. De frente ao ângulo C, 3. De frente ao ângulo E, 5. Porque esses dois ângulos têm exatamente a mesma medida, tá? Eles são correspondentes, ó. Fazendo meio pelos extremos, 5 vezes x dá 5x, e 3 vezes 3 dá 9. X é igual a 9 dividindo por 5, x é igual a 1,8. Então, o valor de x é 1 inteiro e 8 décimos.
E é isso. Um abraço meu para vocês. Eu vou estar postando uma atividade com PDF no dia do lançamento dessa aula na plataforma. Então vocês baixem o PDF, respondam e retorne pela plataforma, tá? Um abraço para vocês e até as nossas próximas aulas.